Olha, agora a gente vai dar uma olhadinha na nossa enquete e você pode participar colocando hashtag sim ou não. Tá aí o WhatsApp e a pergunta. Você já recebeu ligações indesejadas de empresas oferecendo, serviços, oferecendo aí os seus produtos? Hashtag sim e não. E aí a gente mostra o resultado no terceiro bloco. Ai, gente, é muito chato mesmo, né? Nossa, teve uma vez que era tipo 10 da noite, até levei um susto, porque a gente acha que é alguma coisa da família, Isso. né? E não era, era um número lá super estranho. Hoje o meu celular já avisa. Ah, ele Tipo, avisa? spam, suspeito, alguma coisa assim. Ó, que bom. Aí já vou bloqueando, já falo, né? Mas enfim, é um incômodo quando toca o telefone e ficam oferecendo pra gente, quando é gente de verdade, serviços que a gente nem quer, nem pediu. Aí a gente fica se perguntando, né? Como que eles acharam o meu contato, o meu endereço, como que eles sabem dessas coisas? Exato, a gente fica assustado, né? Pois hoje é o dia, então, da gente falar sobre proteção de dados e direito digital. Então, a gente convidou para esse bate-papo o advogado especialista nesse assunto, que é o Dr. Davi Yokoyama. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, muito prazer estar aqui com vocês. Lei de proteção de dados, né? Algo que a gente muitas vezes ouve no jornalismo, fazerem notícia, comentarem sobre isso, porque é tão precioso você saber o dado das pessoas, ainda mais na internet, que você busca algumas coisas. Então, a pessoa, além de receber nosso telefone, ela sabe do que a gente gosta, que horas que a gente fica vendo alguma coisa, o que a gente quer comprar. O que é essa lei de proteção de dados? Para a gente entender depois como ela é preciosa. A Lei de Proteção de Dados ela é uma lei que entrou no Brasil em vigor em 2018, num acompanhamento, numa tendência mundial, juntamente com a União Europeia, que também nessa mesma época iniciou a GDPR, que é a Guia de Proteção de Dados lá da União Europeia. Em 2018, então, no Brasil, essa lei entrou em vigor, ela foi elaborada e editada, porém, a vigência dela foi só depois de 2 anos. Grande parte do texto dela teve uma vacância jurídica. Essa lei ela tem como uma finalidade precípua proteger os dados pessoais de pessoas, né? Seja de crianças e adolescentes, também de dados que são considerados pela lei como dados sensíveis. Ela faz ali uma distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis e até mesmo de crianças e adolescentes. Então, vamos explicar o que seriam esses dados pessoais e os dados pessoais sensíveis para a gente saber até que ponto está ok aquela empresa ter acesso a esses dados ou até que ponto realmente já está infringindo essa lei que é tão atual, né, gente? Que bom que hoje existe isso para nos proteger também, né? Com certeza. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela classifica em três tipos, né? Os dados comuns, que são denominados pela doutrina como dados comuns, dados sensíveis e dados de crianças e adolescentes. Dados comuns é o nome, qualquer identificação sua que não te identifique automaticamente. Por exemplo, o meu nome, Davi dos Santos. Então, existem vários Davis dos Santos. Ela não consegue relacionar esse dado apenas a mim. Existem um arcabouço de pessoas ali que podem ser envolvidas nisso. Tem o mesmo nome. Agora, os dados sensíveis são dados que, pela sua característica, ela pode gerar uma discriminação ou até mesmo ferir uma honra da pessoa. Então, como, por exemplo, um dado sanguíneo, um dado biométrico, uma religião, uma opinião de religião, uma opinião política. Enfim, são dados que, pela sua característica, ela pode identificar ela automaticamente, como, por exemplo, o meu CPF. Sim. Meu CPF é único, não existe outro CPF igual ao meu. Então, ao jogar ele lá, ele vai saber quem que é o dono desse CPF. Então, esses são dados sensíveis, são dados que devem ter mais controle. O operador, o controlador desses dados, ele tem que ter um controle maior sobre isso. É interessante, né, gente? Porque se a gente parar para pensar, quando a gente vai lá em alguma rede social nova, a gente acaba preenchendo o e-mail, coloca o número de telefone, coloca muitas informações sobre a gente, né? E a gente, com pressa, não lê aquele aceitar termos de uso. E a gente não enxerga, vamos ser sinceros, ninguém lê, né, gente? Lê. Até porque a linguagem, às vezes, é meio difícil de entender, né? E tem muita coisa escrita também. E eu acho que aquele juridiquês que a gente tenta entender, fala assim, não sei quem é tal e quem é fulano, e a gente aceita, né? Porque tá todo mundo aceitando. Nesses termos de condição de uso, muitas vezes a gente acaba permitindo, sem saber, que alguns dados nossos, de busca, coisa que é interessante para a gente, porque a gente perde um tempo ali buscando,
a gente acaba permitindo eles usarem isso? Exatamente, não só permitindo com que eles usem, mas com que eles passem também para terceiros, né? Nesses termos de uso, eles acabam colocando ali que eles vão transferir para terceiros. Isso é próprio da própria lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente apelida de LGPD, né? Então, a própria LGPD, ela determina que isso seja informado previamente. Nesses termos estão lá, realmente, para quem eles vão transferir, como que eles vão utilizar, para que eles vão utilizar, tem todas essas informações ali. Agora, com a LGPD, gente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Essa é a sigla que a gente está usando aqui, mas é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ficou agora proibido o tratamento desses dados? Não, de forma nenhuma. Como consultor, grande parte das perguntas vem nesse nível. Agora eu não posso mais compartilhar dados, eu não posso mais dividir dados de pessoas? Não, não é isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para regulamentar essa movimentação. Então, um dos principais instrumentos para isso é o inventário de dados. Quando você pega todos os dados movimentados por aquela empresa ou por aquele setor, né, você planilha ele a ponto de entender para onde que ele vai, quem utiliza, quando utiliza, qual a segurança oferecida para aquele dado. Então, a proteção, por exemplo, para dados sensíveis, né, empresa que tem porventura um dado de sangue daquela pessoa, sabe se ela está doente ou não, como que ela guarda aquele dado, se está em papel, se está em meio digital, enfim, tem todas essas circunstâncias que precisam ser observadas. No próximo bloco, então, a gente vai discutir um pouquinho sobre os cuidados que a gente pode até ter no nosso dia a dia para conseguir essa proteção. E também você que gosta de dar opinião na internet, muitas vezes quer falar alguma coisa, dependendo do jeito que você fala, será que você pode levar um processo ou ter algum problema com a justiça? A gente entra nesse assunto também. Claro que sua opinião, sua pergunta e participação é muito importante pra gente. Manda então com o hashtag Falando Nisso Band, como tá escrito aqui, ó, tudo juntinho, tá vendo? O que você pensa sobre esse assunto? E a gente, durante o programa, comenta com o Dr. Davi, você pode dar sua opinião à vontade, tá bom? E você concorre a um par de convites para o Cinemark. Dê sua opinião, então, que vai ser muito bem-vinda. Isso. Olha, agora a gente volta a falar sobre algo super atual, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Você pode participar do programa com a gente, mandando sua pergunta e também participando da nossa enquete na tela, por favor. A pergunta de hoje: você já recebeu ligações indesejadas de empresas oferecendo serviços? Pode colocar sua opinião, sim ou não, hashtag antes, tá bom? Pelo nosso WhatsApp que está aí na tela para você. 12997167989. Você manda também a sua perguntinha com o hashtag Falando Nisso, que você vai concorrer, então, um par de convites para o Cinemark. Bora participar, que é tão legal, né? O nosso convidado, o Dr. Davi Yokohama, está aqui respondendo as nossas perguntinhas. E tem uma agora que a Águida gravou para você, doutor, direto do Açaí. Agora eu converso com a Marielle, que tem rede social, diz que fica um pouco, mas não é assim tão assídua, né, Marielle? Com certeza, não fica muito não, porque a gente tem que viver a nossa vida, né? Ficar vidrado na rede social não dá muito certo não, para mim não. E também na rede social tem todo tipo de conteúdo, conteúdos interessantes, relevantes, mas também tem muita baboseira, você não acha? Com certeza, tem muito, muito mesmo. O pessoal usa de forma negativa às vezes. Aí não dá certo não, porque é o que mais a gente vê, né? Hoje em dia, a gente usando de forma errada, para defamar, denegrir as imagens das pessoas. E tipo, não é legal. É por isso mesmo que eu não fico muito na rede social. Vamos entender, então, quais são as responsabilidades legais das plataformas, né? E de redes sociais também. Interessante, é uma pergunta bastante importante e bastante atual que hoje se discute, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Essa discussão ainda não foi concluída, essa discussão está pautada no Marco Civil da Internet, que é uma outra lei, onde se verifica qual é a responsabilidade das redes sociais ainda. Eles querem entender se a rede social ela é responsável pelo conteúdo que inseriram, né, o usuário inseriu nela, ou se o usuário deve ser responsabilizado. Isso ainda não está concluído, eu acredito que ainda o Supremo ainda tem um caminho muito longo ainda até chegar a uma definição, porque isso envolve inclusive cerceamento de liberdade, o cerceamento de informação daquele usuário, né? Então,
A gente tem em contrapartida ainda o direito de expressão, né, que está na Constituição Federal, e esse direito ele é um direito inerente, inclusive, à vida. A própria existência do ser humano preceitua esse direito de ter a liberdade de expressão. Então, é algo que ainda nós veremos novos capítulos. Realmente, porque a gente fica até um pouco confuso com algumas postagens e conteúdos que a gente observa na rede social e que são retirados, e outros que eu acredito ter o mesmo peso e que ficam ali. Por exemplo, coisas sobre guerra e tudo mais. Nossa, eu vi muita postagem que chega a chocar e que estavam ali, né? Agora a gente volta aqui para a nossa realidade no Brasil, postagens sobre mulheres dançando, seminuas, ou coisas desse tipo, levando para a sexualidade. Muitas vezes são banidos. Então, assim, não dá para entender qual é o termômetro que a rede social tem de dizer isso pode, isso não pode. Tem países que a rede social é super restrita. Eu não sei se é na China que eles eliminaram o TikTok, não existe o TikTok lá, enfim. Eu acho que é uma discussão realmente muito abrangente, que ainda está começando. Até porque agora nos Estados Unidos, né, quando o Mark Zuckerberg ele abriu agora, né, essa nova maneira que eles vão filtrar o que é notícia, o que é fake news ou não, isso deu muito o que falar lá e já causou um temor aqui no nosso país também. Porque, por enquanto, aqui no nosso país, a rede social ela é obrigada a fazer esse filtro do que realmente é real ou não. Só que o que eles vão querer fazer? Que conforme denúncia dos usuários, vai ser caracterizado como fake news ou não, ou o que deve e não deve fazer. A gente sabe que é um assunto muito sensível, porque envolve coisas que as pessoas hoje em dia defendem com unhas e dentes, que é posição política, que é questão também de valores, e tudo isso é muito importante, a gente sabe. Mas a lei, nesse momento, doutora, ela vai ser muito importante para conseguir definir certinho como que isso vai funcionar. Que já tem essa tramitação, a gente sabe que o nosso governo já cobrou também das redes sociais como que isso vai funcionar aqui e, por enquanto, vai ser lá nos Estados Unidos isso, né? Exatamente. Cada rede social, é importante falar, né, especificar que cada rede social tem os termos de uso dela também. O que a gente não, o que nós, como usuários, né, muitas vezes não acabamos lendo, é justamente o que você acabou de falar, né, os termos gerais ali, às vezes das plataformas, a gente não se atenta a isso. E isso, quando a gente posta alguma coisa, a plataforma ali ela faz o controle daquele conteúdo de forma a até garantir com que as leis, né, do Brasil sejam também privilegiadas nesse ponto. Gente, a discussão tá excelente por aqui, que é para a gente aprender junto com você também, viu? Então pode mandar o seu depoimento. Você já teve, por exemplo, algum incômodo com as redes sociais, com postagens que você viu? Ou você já teve também os seus dados que eram sigilosos, expostos, ficou com medo, sabe como agir nesse caso? A gente também pode falar sobre isso no próximo bloco. É só mandar então com a hashtag falando nisso para você concorrer a um par de convites para o cinema. No último bloco a gente faz o sorteio. A gente está conversando aqui sobre a lei de proteção de dados. E já a gente vai falar também de direito digital, um pouquinho mais sobre essa conversa e a sua participação. Mas, por enquanto, a gente vê o resultado da enquete. Você que mandou pra gente hashtag sim, hashtag não para a seguinte pergunta. Você já recebeu ligações indesejadas de empresas oferecendo serviços? 78% dizendo que sim e tem 21% que é muito sortudo, que não teve essa injeção nos Pacovac, que vou te falar que é chato demais. Olha, a gente está aqui com o nosso convidado, o entrevistado, né, que é o advogado especialista, né, em proteção de dados e direito digital, doutor Davi Okuyama. Muito obrigada mais uma vez, viu, doutor? Eu agradeço. Vamos então a mais uma pergunta que a gente gravou no Açaí Colinas. Vamos ver. Vou conversar agora com a dona Ana. Quero saber se a senhora já recebeu muitas ligações de telefone, de serviços, de produtos que a senhora nunca viu, mas que estão ligando para você. Bom, geralmente quando eu recebo uma ligação que eu não conheço o número, eu nem atendo. Porque a gente tem recebido uma alavanche de ligações, né? E como quando eu não identifico, eu já nem atendo. É bom que é uma forma de se prevenir, né?
Então, eu não sei se eu tenho recebido, porque como eu não atendo, então... E geralmente é muito do Rio de Janeiro, muitas do Rio de Janeiro. Ah, verdade. Tem aqueles números super diferentes também que a gente acaba vendo no visor do celular. Agora, qual é o passo a passo para que a pessoa possa fazer uma denúncia sobre violação, né, de proteção de dados? Olha, a responsabilização das plataformas, geralmente, como eu disse, né, ela ainda está sendo apurada ainda pelo Supremo Tribunal Federal. Existe sim a responsabilidade delas enquanto geradoras de conteúdo, né, nas plataformas digitais, mas hoje ainda precisa se ponderar a responsabilidade também do usuário. Né? O usuário ele também é responsável por aquilo que ele expressa nas redes sociais. Como muitos sabem e muito se vê hoje em dia, as plataformas digitais elas não são terra sem lei. A internet ela não é uma terra sem lei, ela é abarcada inclusive pelo Marco Civil da Internet, que coloca ali as suas responsabilidades. Olha, é interessante também a gente lembrar que muitas dessas ligações são golpes. Então, na verdade, gente, o certo é você bloquear e não dar conversa. Eu sei que muitas vezes você é uma pessoa muito educada, fica ouvindo. A minha mãe, que às vezes é assim, eu falo, mãe, nem atende mais isso. Porque às vezes é golpe e você cai sem perceber, tá bom? Quero lembrar que você que manda perguntinha ou comentários sobre o assunto de hoje, você concorre um par de convites para o Cinemark, tá bom? Manda seu comentário ou pergunta com o hashtag falando nisso e a gente faz o sorteio já no próximo bloco. Então pode mandar agora, que nem a Silvia fez. Ela fez um comentário aqui sobre o assunto de hoje, direto de Santo Antônio do Pinhal. Um beijo para você. Boa tarde, viu? Eu também sempre recebo e gente no portão que sabe o nosso nome. Olha que coisa perigosa. Que às vezes a pessoa passa e ainda vai na sua casa. Cuidado, viu, Silvia? Que isso é muito perigoso também. Com certeza sim, a gente precisa tomar cuidado. Isso são geralmente aquelas letras miúdas em contratos. Então, por exemplo, você vai num supermercado onde tem um sorteio de um carro, por exemplo, né? Você preenche o cupom com os seus dados. Aqueles dados, geralmente, eles deveriam ser destruídos após o sorteio do carro, porque a finalidade era aquela. E geralmente isso não acontece. Mas está em letras miúdas, o que também é errado. Erra o fornecedor também. Vamos então a mais participações e dúvidas aqui no Falando Nisso. Quem mandou para a gente foi a Simone, lá do Litoral, ela é de São Sebastião, e escreveu assim: doutor, já recebi várias ligações indesejáveis. Você pensa que é urgente? Exatamente. E vai seca atender, né? Para querer saber o que pode ser, ligações de propagandas. É tudo muito chato. Já aconteceu comigo também, viu, Simone? Achando que pudesse ser alguma coisa com a minha família, no meu trabalho, porque às vezes eles vêm com o DDD 012, que é o nosso aqui, né? Então você fala, gente, quem que tá me ligando? É alguém conhecido, né? É alguém conhecido, e aí... Você só perde tempo e passa raiva, né, gente? Passa raiva. Como se a gente não passasse no dia a dia já. A Rosilene também mandou pra gente. A Rosilene com um monte de número aqui mandou pra gente. Um beijo pra você, viu? Enumerada, abençoada. Boa tarde, amigos. Eu gostaria de saber como evitar ligações indesejadas. Eu bloqueio e ligam de novo. É cansativo. É verdade, doutora. Às vezes parece que o número muda um pouquinho, mas você vê que é do mesmo lugar. Exatamente. Infelizmente, essas empresas, elas acabam utilizando de robôs, né? Isso são feitos através de um sistema automatizado de robôs. Não é uma pessoa que fica ali atrás ligando. Então, eles têm diversos números, é até uma incógnita, né, para muita gente como que isso funciona. Mas são robôs automatizados que ficam fazendo ligações de diversos números, de diversas centrais telefônicas ali. Essas ligações, elas inclusive você pode mapear ela. Infelizmente às vezes você chega a atender e a ligação já é automaticamente desligada. A gente não sabe nem de onde é para acionar ela judicialmente, né? Esse é o prejuízo que a gente tem em conta da tecnologia. Mas você pode tentar ali eventualmente manipular, entender de onde que ela é e acionar ela com uma responsabilização civil ali pela importunação, pela quantidade de ligações. A gente tem uma pergunta parecida. Muito obrigada, viu? Todo mundo que está participando. E muito interessante a pergunta do Maurício. Recebo várias mensagens sobre vazamento de dados e que tenho dinheiro a receber. Como conseguir visualizar golpes, doutor? Olha, geralmente o que a gente indica, né? É que se você não fez nada, se você não executou um trabalho, se você
não participou de um sorteio, né? Se você não sabe de nada, muito provavelmente é um golpe. Né? Se você não fez um serviço, olha, ou um banco falando que você tem dinheiro, desconfie. Sempre a oportunidade é por aquilo que as pessoas anseiam. E como você mesmo disse agora há pouco, né? Quem não quer dinheiro, quem não gosta de dinheiro? Então, obviamente, eles atraem isso de uma forma bastante pessoal para que você caia nesse golpe. Então, envolveu o dinheiro, envolveu parentes, envolveu qualquer situação, desconfie. Né? Dinheiro fácil não existe, viu, Exato. gente? Essa que é a verdade. Olha que interessante que o Sebastião mandou pra gente. Ele que é de Jacareí, um beijo para essa cidade que a gente ama tanto. Pessoas ficam me ligando para provocar, mandando vídeo, foto. Ele não comenta que tipo de conteúdo nesse vídeo e foto, doutor, mas ele quer saber se isso é declarado crime. O que pode ser declarado crime? Olha, é difícil entender porque tem uma subjetividade na pergunta dele. Mas crime é toda situação potencialmente lesiva, seja a vida, ao patrimônio ou até mesmo a honra dele. Nós temos no Código Penal os crimes contra a honra, que é a calúnia, injúria e a difamação. Não é apenas um crime, são 3 crimes aí que nós estamos falando. Algumas pessoas até fazem a associação de um único crime, mas não, são crimes diferentes, com responsabilização diferente. Então precisa entender se aquele conteúdo ele ofende a honra subjetiva dela, a honra interna dela, ou se a honra perante a sociedade. Se aquela imputação for uma imputação de um crime, a gente está falando de um crime diferenciado. Mas se a gente estiver falando de uma honra subjetiva, aí precisa ser apreciado pelo Poder Judiciário para entender se realmente aquilo ofendeu, se chega a um nível de ofensa. Olha, daqui a pouquinho, então, no próximo bloco, a gente volta respondendo mais dúvidas, tá bom? Bora para as perguntinhas que vocês estão mandando sobre o tema de hoje tão importante. Lei Geral de Proteção de Dados, direito também na parte de internet, o que pode ou não pode postar. E tem uma pergunta interessante que a gente recebeu aqui na tela, por favor, do Renato. Ele fala que muitos aplicativos têm os termos de uso. E sem ler direito, como a gente já falou aqui, né, Renato? A gente dá o aceito, que a gente quer logo usar o aplicativo. E os nossos dados ficam disponíveis. Como que a gente pode se proteger? Porque muitas vezes, doutor, se a gente não aceita, a gente não consegue baixar o aplicativo. E a gente geralmente quer conseguir usar por algum motivo, né? Exatamente. Então a primeira dica é justamente ler, né, todo o conteúdo. Nós sabemos que é chato, nós sabemos que tem ali terminologias bastante complexas, né, que são voltadas mais para o direito, mas o importante é você entender ali pelo menos quais são os seus direitos e os seus deveres, né, como usuário daquela plataforma. Eventualmente, se houver cláusulas abusivas ali dentro daquele termo, você não tem a opção de negar aquela cláusula para poder fazer o aceite. Então essas cláusulas elas podem inclusive ser discutidas no Poder Judiciário como uma cláusula abusiva, inclusive sendo anulada pelo Poder Judiciário. Ótimo. Pode mandar a sua perguntinha ou seu comentário aqui e coloque hashtag falando nisso, tá? Já já a gente faz o nosso sorteio de um par de convites para o cinema de São José, o Cinemark, em São José dos Campos. Próxima participação na tela, por favor. A gente está vendo aí o Tiago Alexandre e ele é... Da onde? De Taubaté? Jacareí. Jacareí? Isso. Gente, não estou enxergando direito não, hein? Coloca ali para mim depois na tela ao lado, tá bom? Que a apresentadora aqui é míope. Quais são as penalidades para empresas que descumprem, adorei a pergunta, a LGPD, né? Especialmente do uso de inteligência artificial para análise de dados. Obrigada, Tiago. Olha, existe dentro da própria legislação algumas penalidades para as empresas que descumprem a LGPD. Então, por exemplo, ela pode receber primeiro uma advertência, ela pode ter inclusive aquele dado bloqueado e ela pode receber multas também pela autoridade nacional, como já aconteceu. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente chama de ANPD, é a autoridade responsável em fiscalizar e dar as diretrizes de proteção de dados no Brasil. Então, ela, ao receber uma denúncia no próprio site do governo, se você acessar www.gov.br/NPD, você vai entrar diretamente no canal da NPD e lá você tem a central de denúncias. Fazendo a denúncia, a NPD vai analisar aquela denúncia e possivelmente checar ela. Se for procedente, ela pode aplicar as sanções previstas na lei, na própria legislação pertinente, como uma advertência, como a suspensão daqueles dados, a suspensão do direito de utilizar aqueles dados, ou até uma multa em matéria patrimonial também.
Gente, muito obrigado pelas perguntinhas que estão chegando. Muita participação hoje. Isso prova que o tema realmente é muito relevante. A Tuane está falando de uma situação que eu já passei também. Tuane, é terrível isso. Minha pergunta é sobre o que fazer quando estão se passando por mim em algum aplicativo ou rede social. É muito chata essa situação, né? O que a gente pode responder para a Tuane? Olha, primeiramente é denunciar aquele perfil, né? Aquele perfil falso, pedir para que as pessoas denunciem aquele perfil falso. E segundo, dependendo do que ocorrer, abrir um boletim de ocorrência, até mesmo ingressar com uma ação judicial para bloquear aquele perfil, né? Você pode inclusive fazer também esse acesso via própria plataforma da central, da própria plataforma do aplicativo que tem ali os canais de denúncia. Terrível, nossa. Nossa, realmente é desesperador, né? Quando a gente vê um perfil fake, né? Um perfil falso. Érica também mandou o depoimento. Obrigada, viu, Érica? Não adianta você bloquear uma ligação indesejada, porque eles têm dezenas de números de celulares e ligam por robô. É, exatamente. Às vezes a gente bloqueia, na sequência já vem outra ligação, né, Érica? Aí a gente bloqueia de novo e vai bloqueando. Sabe o que você faz, amiga? Deixa o celular um pouco no silencioso. É verdade. Porque aí vai te dar um pouquinho de paz, né? Já que eles não dão a paz pra gente, a gente tem que E se o robô é insistente, a gente é mais ainda, viu? Mostra pra ele que você é teimosa, que a gente é teimoso quando quer, né? Próxima participação, vamos colocar na tela. Obrigado, viu? Você que está mandando perguntinha, essa foi a que acabou de entrar. Obrigado, Érica, pela sua opinião e o que você comentou também. Aline, funciona cadastrar o número no site Não Perturbe? Boa pergunta, Olha. viu? Porque se fala muito desse site. É, sim. Eu já cadastrei, mas não sei se eles criam, sei lá, não entendi o que eles fazem. Porque continuam Não deu me muito ligando. certo. Não, mas e aí, doutor, na sua experiência, o que você tem percebido? Sim, funciona, é um canal efetivo, só que esses canais geralmente eles são de comerciais, né? São canais comerciais, são canais de publicidade, de empresas que fazem ali publicidade. Mas essas outras ligações insistentes, perturbadoras, né, que são motivo de grande reclamação, inclusive sobrecarregam o Poder Judiciário, elas são sim possíveis também de serem acionadas à própria agência de telecomunicações, a Anatel, né? Você consegue registrar ali uma reclamação na Anatel para que ela possa, porventura, tomar caminhos, né, identificando inclusive aqueles números de telefone perturbadores. Legal, doutor. A gente tem uma participação também que é da Dalva. E ela escreveu assim, olha, como proteger os nossos dados se qualquer compra que você vai fazer pede nossos dados? Você acaba dando os dados, então, para o caixa, para o vendedor e etc. Verdade. Exatamente. Essa é uma pergunta bastante importante e bastante inteligente, porque hoje em dia, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender quais são os dados que nós estamos fornecendo e se realmente aqueles dados são necessários para aquele tipo de compra. Então, por exemplo, você vai numa farmácia, o que é muito comum, né, eles falarem, olha, deixa o seu CPF que você ganha desconto. A gente tem que desconfiar disso. Só que se você não fornece o seu dado, o seu CPF ali, o seu endereço, você não consegue obter aquele desconto. Isso, inclusive, é objeto de apuração pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela já vem investigando, ela já vem analisando isso. Porque o que se fala no direito digital é que nós estamos hoje no mundo capitalista. E no mundo capitalista ninguém dá dinheiro de graça. Você percebe ali que ao fornecer o seu CPF, aquele produto ele ganha ali 70% de desconto, 50% de desconto. Então algo tem de diferente que precisa ser apurado e está sendo apurado pela autoridade responsável. Tem lugar que até quando você vai usar o Wi-Fi do lugar fica pedindo CPF. Gente, meu Deus, isso é um absurdo, né? Por favor, fica sem usar o celular, que é melhor. Vamos para o nosso sorteio? Você que mandou comentário ou perguntinha também sobre o assunto de hoje, um par de convites para o Cinemark. Quem que leva hoje é a pessoa Lorraine. Obrigado, minha querida, pela participação. Um beijo para você. Doutora, a gente aproveita então para agradecer a sua presença e os esclarecimentos aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Olha, amanhã vai ter um assunto que só de falar agora você já pode mandar a sua perguntinha. Olha só. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Anne, taróloga, cartomante. Estou passando para dizer que nesse dia 14/2 eu estarei no programa Falando Nisso da Band, tirando cartas para vocês. Então envie as suas perguntas, vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer para vocês. A energia vai estar incrível, não perca essa oportunidade.
E aí, já programou a sua pergunta? Pode mandar pra gente, tá? Porque é aquela filinha que a gente sempre diz, é por ordem de chegada. Pra gente ser justo com todo mundo, tá bom? Olha, beijo carinhoso pra você que sempre tá aqui com a gente. A gente adora a sua companhia, viu? Gratidão. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Uma boa tarde. Até amanhã.